Vamos mudar de assunto. Muito bem, vamos mudar de assunto. Leonardo Bertozzi ficou nervoso, começou a suar neste momento. Enquanto isso, lá no Real Madrid, Vinícius Júnior chegou. E aí ele colocou a camisa do Real Madrid, né? Tirou fotos e tudo. Aí alguém falou assim, nossa, parece até um torcedor, né? Que colocou a camisa, nossa, que maldade. e tudo. Não, mas não tem maldade. Totalmente maldosa. Nenhuma assim, maldade. né? É só pra falar assim, aquele magrinho ali. É. Não, desconhecido não. Ele não é mais desconhecido pra gente. Mas passa essa impressão, Mas essa assim, é porque ele é maldade, magrinho. Ó, tá vendo? E falar já pode? Não. Tá. Ele disse que não podia falar. Já pode falar. Ele saiu daqui sem poder falar. Vídeo não pode. Carvajal, ó. Carvajal. Gosta de camisa da NBA, o Vinícius Júnior. Ele tem uma camiseta só com todos os logos da liga. Que ele, inclusive, ele posou pra um jornal lá da Espanha. Muito feia a camisa, inclusive. Com certeza ele deve te acompanhar, então. Um chinelo horroroso. Isso é um prazer. Tem alguma coisa boa no Vinícius Júnior? Não? Futebol. Sorriso. O futebol dele, olha, o futebol do Vinícius Júnior. O cara vai embora. O Madrid tá feliz da vida. O O sorriso também é legal. Mas eu não posso falar que a roupa que ele usa era legal e bonita. Um sorriso gostoso, assim, Sim, lembra, isso quem é sabe, nunca Eu vai ser gosto. comparado à personalidade. Mas um estilo meio Ronaldinho Gaúcho, sabe? Do futebol brasileiro, do cara eu que acho também. é apaixonado acho. por jogar o jogo. Sim, Né? Uma coisa que só o futebol brasileiro tem. alegria. O pessoal que não teve Copa já tá lá, né? O Benzema, o próprio Bale. Sim. Falou-se muito aí do interesse do Manchester United, de repente, em levar o Bale, mas... essa altura, acho que todos os jogadores precisam chegar e bater um papo com o Lopetegui, né? Os que já estavam, os que chegaram agora, para entender um pouco o que ele quer, né? Essa novidade da troca de técnico, acho que dá uma certa insegurança em alguns. E acho que eles querem ouvir do técnico como ele imagina essa temporada para cada um, né? Então, talvez possa haver mais mudanças ainda no elenco do Real Madrid. É. Vinícius Júnior, ele chega e eu faço sempre essa pergunta. Vocês acham que ele fica, hein? Eu não veria Ele vai por que ser não emprestado? ficar, não. Nem que seja para ser um jogador que entre nas partidas. Mas esse é o momento para ele agarrar a oportunidade, né? A gente chamou atenção sobre esse fato algumas vezes. Jogadores de Copa, por exemplo, o Modric e o Varane jogaram final de Copa ontem. Esses caras vão se reapresentar já quase no início da temporada. Outros jogadores que jogaram fases mais agudas também, só em agosto vão estar à disposição do técnico. Então, ele vai naturalmente trabalhar esse começo com um elenco bem reduzido. Então, o Vinícius Júnior deve jogar na pré-temporada. E o Real Madrid vai fazer essa excursão para os Estados Unidos também, vai jogar contra equipes importantes. Então, acho que, para ele, Vinícius, é encarar cada jogo desse aí como uma final, cara. E a chance que ele tem de mostrar, né? Mostrar antes, porque ele tá chegando no meio da reforma, né? Ele tá entrando, tá passando Viga, tá saindo o Cristiano Ronaldo, tem expectativa de chegada de uma estrela à altura. Então tá tudo muito nebuloso ainda. O que ele pode fazer é isso, agarrar essa chance nesses jogos e mostrar o máximo possível. Além dessa questão citada pelos companheiros, eu acrescentaria algo que joga a favor do Vinícius a presença do Lopetegui, que é um treinador acostumado a trabalhar com jovens. Boa parte da construção da carreira do Lopetegui foi construída com sucesso diante de jovens. Foi assim na base da seleção espanhola. Acho que conta muito a favor você ter um treinador habituado a trabalhar com jovens. Era algo que, por exemplo, o Tite não conseguia, né? Era uma crítica que dava para fazer nos trabalhos dele, principalmente no Corinthians, onde ele mais teve sucesso como técnico de clube, não apostar na base. Mas eu acho que o Vinícius Júnior vai precisar mostrar bastante nessa pré-temporada para não ser emprestado. Até porque, para mim, ele sai com muito potencial, mas ainda com etapas a cumprir. O meu medo é que ele seja emprestado para outro clube do futebol europeu. Se a gente pegar os jogos que ele vai fazer agora dos Estados Unidos, o Real Madrid, dia 31 de julho, Manchester United, dia 4 de agosto, Juventus, dia 7 de agosto, Roma. Então, são 3 amistosos de muito prestígio, né? E são jogos que ele, até por isso, deve ter chance de alguns minutos, no mínimo alguns minutos, às vezes 45 minutos, de jogar, de entrar e ter essa oportunidade. Eu acho que é importante para ele nesse momento. Por mais que o Lopetegui goste de trabalhar com jovens, eu não imagino que o Real vá se reestruturar baseado em jovens. Então você vai ter um X número de vagas para jovens. Sim. E aí que ele vai brigar. Né? Quanto desse mix aí vai ter espaço para gente como ele, da idade dele, do patamar de futebol que ele tem, e aí mostrar serviço. Acho que a primeira coisa agora é mostrar serviço, é jogar. Sim. Ele precisa jogar, aproveitar
esses amistosos de pré-temporada. Muito bem, o pessoal está falando aqui do Ramires. Vamos falar do Ramires daqui a pouquinho, porque já que a gente está falando do Vinícius Júnior, a gente chega aqui também no Flamengo. Flamengo que na parada da Copa mexeu assim, olho na tela para a gente mostrar quem saiu e quem chegou. Chegou o Uribe até agora e tem aquela novela do Babel, Vitinho. E aí saíram Vinícius Júnior, Viseu e o Jonas e os próximos 5 jogos do Flamengo. São Paulo, no Maracanã, e Botafogo no Maracanã também. Tem Santos jogando fora de casa, Sport em casa. E aí tem Copa do Brasil contra o Grêmio. A gente estava mostrando os jogos difíceis do São Paulo. Olha, os jogos do Flamengo também não são fáceis. Tem Botafogo, tem Santos fora, tem o Sport, que está bem no Campeonato Brasileiro, e tem essa Copa do Brasil. E depois, logo depois, a Libertadores. Libertadores ainda. Mas depois acho que a gente pode até discutir sobre os jogos. Mas sobre o mercado, para mim, o Flamengo perde nesse mercado. Sim. Ele perde 3 jogadores, um titular absoluto e outros 2 com potencial para entrar. E o Viseu que vinha um potencial para entrar. Vai perder o Guerreiro em alguns dias, no dia 10 de agosto acaba o contrato, e trouxe um atacante, um jogador só, com potencial para ser titular. Mas, no mínimo, você perdeu em quantidade de banco de reservas. Dava para o Flamengo ter feito mais, porque dinheiro não há um grande problema. Não é que está faltando, está sobrando dinheiro. Quem quer dinheiro, aviãozinho. Estão fazendo aviãozinho na Gávea. Não é assim também. Vende-se essa ilusão de que sobra dinheiro na Gávea. Não sobra. Mas dava para o Flamengo, com um pouquinho mais de tato no mercado, contratar mais gente. Por exemplo, o Trauco. O Trauco faz parte dos planos do Flamengo negociar o Trauco, até por conta da visibilidade da Copa do Mundo. Vai ficar com o lateral esquerdo a menos. A gente citou o Bruno Pérez agora há pouco. Não foi contratado, foi para o São Paulo. O Michel está dando pro sopa. Assim, são algumas posições que não farão o Flamengo gastar muito dinheiro e que o Flamengo parece não tá se importando muito. Eu acho que o Flamengo perdeu boas oportunidades de contratar. O Flamengo tem uma condição financeira boa, o Flamengo tem uma estrutura legal. O Flamengo tinha a obrigação de dar uma reforçada no grupo. Para mim, ele piora o grupo com essa janela de transferência. O time líder do Brasileiro perdeu seguramente um atacante de lado. O time, os 11. Sim. Perdeu um atacante de lado. Tem que torcer para ter reposto o centroavante, o Uribe. E o elenco perdeu o volante, e saiu o Jonas. E vai perder o Guerreiro, né, professor? E vai perder o Guerreiro. Sem contar o Viseu. Os 2 primeiros colocados, Flamengo e Atlético, perderam 2 dos melhores jogadores do campeonato, o Vinícius e o Roger Guedes, né? O Galo perdeu o artilheiro, né? Então, o Vinícius vai fazer falta, sim. Agora, parece que o negócio do Guerreiro ficou por isso mesmo, né? O negócio da CBF falar que, não garanto e tal. Então, os advogados, a diretoria jurídica do Flamengo ainda está em busca de ter essa garantia de que não vai ser prejudicado caso o Guerreiro entre. Eu acho muito estranho. Os advogados do Guerreiro dizem, não, ele pode entrar, tá tranquilo. E aí fica aquela coisa, CBF, olha, eu não tô sabendo de nada. E aí? Eu procurei ver um pouco mais de pareceres aí de gente que conhece a área jurídica muito mais que eu. E desse tipo de decisão, ela vale até uma decisão em contrário. Certo. Né? Então, eu não sei qual é a dúvida da CBF, para ser sincero. Eles teve a disposição da Copa. Assustada. Porque, assim, vendeu-se em algum momento a ideia de que o Guerreiro estava conseguindo uma liberação específica para a Copa. Isso não existe. Ele foi a um tribunal de justiça comum na Suíça e conseguiu, na justiça, um parecer que lhe garantia o direito de jogar. Trabalhar, um período. No primeiro momento, na Copa, porque era a Copa que se tinha para disputar. Mas acabou a Copa, ele continua tendo o direito até que exista uma decisão superior, uma decisão que não seja em caráter liminar, como aconteceu na Suíça. Então, para mim, soa muito estranha essa discussão de o Guerreiro pode ou não jogar. Como assim? Até que saia uma decisão definitiva na Suíça, ele está liberado para jogar. Vai caber uma punição maior por parte da FIFA porque ele recorreu à justiça comum? Acho que sim. Mas não... Acho que esse é o caminho, mas não agora. Primeiro a gente precisa esperar a decisão definitiva na Suíça. Ele conseguiu uma liberação liminar, uma liberação específica, porque o tribunal na Suíça julgou que seria um prejuízo muito grande ele não jogar a Copa enquanto não houvesse uma decisão definitiva. Então, você emite em caráter liminar. Agora, o Flamengo, eu acho, não renovar o contrato talvez seja inteligente, à medida em que ele pode tomar uma punição severa e ficar boa parte do próximo contrato sem atuar. Mas até 10 de agosto... Sabe quem não está nem um pouco preocupado? Guerreiro, né?
Acho que ele tá preocupado. Deveria Você estar um vai pouquinho. poder jogar agora Mas não o no Flamengo. restante do contrato Mas não- até mas agosto. não- mas Ele não não está pra preocupado isso, com o eu tô falando empenho em que ele relação estava em relação à próxima. Copa do Mundo, por Não, exemplo. não tem nem comparação. Que- A Copa do Mundo era o objetivo. É. Ele conseguiu a suspensão pela Copa do Mundo, não foi pelo Flamengo. Não, Sinceramente, é uma não obrigação talvez ele na não guarda. esteja preocupado com o Flamengo, mas ele está preocupado com a Sim, carreira futuro. dele. Não, sim, mas Isso não com depende. essa decisão rápida, Sim. que ainda permita que ele jogue no que resta de contrato. que é tá, pouco. entendi. A menor preocupação em relação a isso. Bom, eu queria que ele tivesse. Não sei se ele está ou não, mas eu gostaria muito que ele estivesse preocupado com isso, porque ele teria que jogar. Até o dia 15, ele é jogador do Flamengo, ele teria que jogar no É dia Flamengo. 10. É dia 10, né? São Até 7 dia 10 jogos. ele teria que jogar. Nesse período. Tem jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio, jogo de ida da Libertadores contra o Cruzeiro. São 2 jogos para lá de decisivos e 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Alguns desses que a gente mostrou na tela. O mês de agosto é o mês decisivo para todos os times que estão nas grandes competições. O mês de agosto é pesadíssimo. Mas o mês de julho também é importante, Marcelo, porque ele vai dizer muito de como esses times vão chegar em agosto. Sim. Um time que achar que só agosto é importante, ele vai chegar mal preparado. Então, fazer bem esse mês de julho, essa reta final de julho, para no momento decisivo estar bem fisicamente, estar bem coletivamente. E olha, o por que aí não vai. vão É que a faltar são consulta do jogos. É Flamengo- jogo atrás de jogo, e só jogo importante, só campeonato, o Exato. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, esses times que estão nas 3 não tem- Sul-Americana. Os times que estão nas 3 competições não tem descanso, né? Tem não, é jogo atrás de O jogo. receio do Flamengo Atlético Paranaense é é o seu correr o presidente. risco de perder pontos retroativamente por ter escalado o Flamengo. E isso não deve acontecer, porque a liminar, ela cobra um período, ela não cobra uma competição. E até ela ser caçada, ou alterada. A explicação jurídica é toda decisão vale até uma decisão que se O sobrepõe. Scarpa, Então, o Scarpa. Senão os times poderiam requerer os pontos Do dos Palmeiras, jogos que o Scarpa esteve Exato. em campo Sim. no Paulista. Hoje, Momento. o Guerreiro está apto a jogar. A CBF lava as mãos. O Flamengo tem medo. E aí? Aí fica fazendo mas o o quê? Flamengo tá certo de ter Fora. medo, porque Claro. a CBF, na verdade, Não, tem que errado é a falar, ó, CBF, que escuta, tem que falar e tem que dizer, e tem que falar. Tem que definir e dizer Até porque é o claramente o que interesse ele pode de um fazer. filiado dela, pô. Sim, e aí também não sabe ainda se pode contar com o Uribe também, né? Tá Porque correndo também não tá atrás da regularizado. documentação, né? É, porque aí a questão é que a janela abre agora, né? Tem que Então esperar você tem o documento que internacional. inscrever, sair no BID para ter condição de jogo, e o jogo já é agora. Tem que sair 24 horas antes da partida, Exato. né? Então, Ou seja, pode ficar sem a também. janela abre exatamente amanhã, né? Hoje ou amanhã? Não é hoje? Hoje, né? 16 é hoje? 16, é. hoje. Com baita jogo quarta-feira, né? Tem um jogão, quarta... E o Flamengo ainda sem o Henrique Dourado também. Sim, Porque sempre tá fora. Baita jogo, São Paulo e Flamengo. Suspenso. São Paulo e Flamengo. No Maracanã, mais de 25 ingressos já foram vendidos, aí tá lotado. Torcida com saudade, com a historinha do Segue o Líder, animados. Isso eu gostei, pelo menos nas tabelas tão criticadas, mas depois de uma Copa do Mundo, sempre é depressão e melancolia que prevalecem. Né? Brasileirão, vai voltar, o Mas acho que isso Brasileirão. teria- Mas pelo menos um São Paulo e Flamengo, com esse uma cenário animada, né? no Maracanã, é o antídoto O Rômulo, perfeito. Pra você esquecer a Copa. Nossa, depressão. Mas você não acha que se o Brasil tivesse sido campeão, ou se o Brasil tivesse chegado à final, essa depressão seria maior? O que eu percebo do torcedor comum, aquele que é mais apaixonado pelo time do que por Copa do Mundo, é que o fato de o Brasil já ter sido eliminado há algum tempo só faz com que cresça a expectativa por voltar Verdade. logo o brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O torcedor tá... Poxa, que bom que acabou a Copa, vamos voltar logo para as competições. Sim. E hoje já tem decisão. O Cruzeiro quer continuar em competições grandes, por tudo que tem investido, hoje ele tem jogo decisivo. Sim. O Vasco vai se recuperar ou não? O Bahia vai conseguir manter? Então, a partir de hoje já começa a decisão atrás de decisão. Pois é, e olha, tem o Caveirinha Flá tá dizendo que vergonha essa diretoria do Flamengo, precisava de um ponta lateral direito, competência demais, e tem muito dinheiro sobrando do salário de todos que saíram. O Rodrigo Mengão tá dizendo que a diretoria do Flamengo está preocupada com as contas pagas, mas futebol se vive de título, não de contas pagas, mas é bom ter conta paga também, né? É bom sobrar dinheiro. E o Felipe Cardoso está dizendo que não poderia pegar... Deixa eu voltar aqui. Não poderia pegar o Wendel no Inter? Ramires na China e Caleri? São 3 títulos na disputa. Vale Que é o ou Wendel não no o Inter. investimento? Quem mais, Marcelo? Ramires na China e Caleri. A gente Ramires vai é falar daqui a impossível. pouco sobre o Ramires. É. Mas o Wendel é um lateral bem viável, porque o Internacional hoje tem como titular o Iago. O Iago tinha uma perspectiva de ser negociado, até agora não foi, e o Wendel ainda não completou 6 jogos. Então o Wendel pode ser uma alternativa bem interessante. Desses 3 é o mais viável.
Eu diria que é o único viável. Acho que é o único viável. Eu diria que é o único viável. E assim, eu não acho que a diretoria do Flamengo tem que pensar em Caleri, em Ramírez. Eu cobro coisas mais reais, nomes mais acessíveis. E aí, para mim, é o extremo, né? Cruzeiro e Flamengo estão nos extremos. O Cruzeiro investindo alto e contando com dinheiro futuro. O Flamengo super mão fechada. Não querendo gastar, querendo economizar. Acho que o meio termo dos dois seria benéfico, né? O Cruzeiro talvez contando menos com dinheiro futuro, porque se o Cruzeiro continuar, se o Cruzeiro não avançar nas competições, se não entrar em novas receitas, o Cruzeiro vai passar um baita aperto. E o Flamengo depois pode se arrepender de não ter investido um pouquinho mais nessa janela de metade do ano. Muito bem. E aí os torcedores aqui do São Paulo, já que teve torcedor do Flamengo também falando do Ramírez, sem torcedor do São Paulo, pelo amor